Olá, pessoal. Bom dia. Professor Ricardo Cecim, bom dia. Daqui a pouco daremos início à segunda mesa do dia, com o tema Atuação Interprofissional na Atenção Básica, o NASF e sua relação com as equipes de referência. Oi, Eduardo. Eduardo, meu microfone está funcionando? Eduardo. Oi, professor, tudo bem? Oi. Eu estava tentando testar se meu som estava entrando. Não tinha entrado até Pronto. agora, né? Tá, não, começou agora, professor. Só Tá, a câmera está então. desligada, tá? Tá. Então eu tenho que ficar com esse fone pequeno aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Professor Ricardo, que alegria ter você aqui no nosso evento. Pois é. Eu não Que sei se eu bom. uso esse treco aqui, porque para mim falar eu tenho que falar nesse microfoninho. Ele pode ficar aqui Entendi. embaixo também, é que assim eu escuto melhor, né? Tá, acho que eu vou deixar assim na hora de eu ouvir e na hora de eu falar eu tiro ele, né? E ponho ele para baixo. Fique à vontade, professor, como for melhor. Então, eu queria parabenizar toda a comissão organizadora do evento pela toda a organização, por todo o cuidado, por todo o zelo, para que a gente possa estar aqui discutindo temas relevantes para a atenção básica. E é com muita alegria, professor Ricardo, que eu te recebo aqui, nesse espaço de diálogo, de construção, de reflexão, e, como eu falei, o tema da sua mesa é a atuação interprofissional na atenção básica, o NASF e sua relação com as equipes de referência. E eu vou te apresentar aqui para o pessoal que, de repente, tem alguém que não te conheça, e eu vou contar um pouquinho da sua trajetória para a gente começar a nossa mesa, tá bom? Tá bom. Então, o professor Ricardo Burksessim ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como professor assistente de Educação e Saúde em 1994, junto à Faculdade de Educação. Hoje é professor titular na área de Educação e Saúde, Saúde Coletiva e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, sendo orientador de mestrado e doutorado em Educação, que é um programa nota 6 pela CAPES. Criou e coordenou a residência integrada multiprofissional em saúde mental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi diretor da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e foi diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Fez residência multiprofissional em saúde mental no Centro Integrado de Psicologia, cursou especialização em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, mestrado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo bolsista CNPq, doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, sendo bolsista CAPES, pós-doutorado em antropologia médica pela Universidade Rovira e Vigli, caso na Espanha, e estágio pós-doutoral sênior em participação social e políticas públicas em saúde pela Universidade degli Studi di Parma, na Itália. É líder do grupo Educa Saúde, né, um grupo de pesquisa credenciado pelo CNPq, e ensino na saúde, por meio do qual coordenou projetos prospecção de modelos tecnoassistenciais em educação em atenção básica, SUS Educador, que no caso é docência na saúde, movimento de educação permanente de saúde, Avalia Caminhos, que no caso é a avaliação educativa institucional do projeto Caminhos do Cuidado, Educação em Saúde da Mulher, que no caso é o acolhimento da gestante adolescente na saúde e na educação, e o Avalia EPS, que é a avaliação educativa interprofissional de educação permanente em saúde e educação em saúde. Pedagogias e pedagógicas do corpo e saúde no setor de saúde suplementar. E é membro titular da Comissão Nacional de Residência, né? E é um prazer, professor, tê-lo aqui com a gente. E o senhor fica à vontade para dar início à sua fala. Mais uma vez agradecer ao tempo dedicado ao nosso evento. Obrigado. Obrigado, Eduardo. É um prazer reencontrá-lo. Ó, eu vou tentar fazer assim. É porque para mim ouvir é melhor quando eu estou com fone de ouvido, mas falar aí pode ser aqui no microfoninho mesmo.
Eu queria agradecer, Eduardo, o convite de vocês, agradecer a Tatiana e a Daniela, que fizeram os contatos comigo aí para viabilizar a data, horário, essas coisas todas para a gente se encontrar. E o tema, embora a Tatiana tenha assim meio que afirmado para mim, né, interprofissionalidade tem uma chamada, né, que é o que você estava trazendo agora e é o que o pessoal que se inscreveu está familiarizado, que é, em final, a atuação interprofissional, tem aí um tópico, na atenção básica, então a gente tem a atenção básica, o NASF, então a gente tem o NASF, e sua relação com as equipes de referência, então a gente tem a relação NASF, equipes de referência, e eu comecei a pensar um pouco sobre isso, como é que eu dava conta desse conjunto, porque na hora que a gente lê o título, assim, ele é organizadinho, né? Tá tranquilo, tá todas as questões apontadas, mas são várias questões, na verdade. O tema da interprofissionalidade, eu tenho falado muito sobre a interprofissionalidade agora nesse período da pandemia, até porque são inúmeros os eventos que estão acontecendo, né, de maneira por tecnologia digital e pelas plataformas digitais. Então a gente acaba sendo possível dizer que sim para os convites, porque não tem mais aquele tempo da viagem, do deslocamento, embora de maneira nenhuma uma coisa substitua a outra, né? O encontro ele presencial, ele provoca outras coisas que não é só a informação, e mesmo que a gente tenha algumas perguntas, de qualquer forma, melhor isso do que a gente não ter contato. Mas eu estava dizendo então que a interprofissionalidade tem sido uma das questões a que eu tenho sido convidado para conversar com os grupos aí pelo país. Mas quando a gente traz o tema do NASF, a interprofissionalidade ela ganha uma singularidade um pouquinho específica. Porque vamos dizer assim, ó, a interprofissionalidade, existe a interprofissionalidade sempre que nós tivermos duas profissões trabalhando em colaboração. Desde que a gente tenha duas profissões com uma prática colaborativa, a gente já pode falar em interprofissionalidade. Então, eu poderia falar da interprofissionalidade da equipe de referência. Quando eu tenho ali, por exemplo, duas ou três profissões, né, de nível superior, e a gente ainda tem o pessoal do nível médio e o pessoal do nível elementar, não sei se dá para chamar, mas atualmente assim, né, são todas, na verdade, tudo nível médio hoje, agente comunitário e o técnico em enfermagem. Há um tempo atrás a gente até colocava mais fragmentação dos níveis, mas afinal é um nível técnico, né? Então eu posso pensar numa interprofissionalidade, porque eu tenho médicos e enfermeiros dentistas, ou médicas, enfermeiras, dentistas, ou porque eu tenho essas categorias imagem e agentes comunitários. Só aí eu tenho três profissões de nível superior, no mínimo duas, podendo ser três, incluir a equipe de saúde bucal, e mais duas de nível médio, podendo ser mais, dependendo da configuração aí das equipes. Se é uma unidade básica de saúde, não é uma estratégia de saúde da família, eu vou ter ainda mais profissões. Mas estou pegando o exemplo, então, NASF, equipe de referência. Se eu tiver uma equipe de referência com base em médicos e enfermeiros, eu já tenho duas categorias profissionais e já posso falar em interprofissionalidade. Então, eu tenho que reconhecer lá no NASF o apoio matricial. Então, eu preciso falar de apoio matricial, preciso falar de equipe de referência, são dois pontos importantes de partida para a gente. Então, equipe de referência, apoio matricial. Em geral, falamos em apoio matricial especializado, o que não quer dizer que as pessoas que estão no apoio matricial do NASF sejam especialistas, porque podem ser graduados ou recém-graduados, inclusive. Então, eu estou tentando mostrar que o que parece simples pode não ser tão simples quando a gente traz junto o tema, vamos dizer, mais conceitual, mais científico, do debate acadêmico, com a introdução de certas palavras ou de certas terminologias, e o mundo das práticas, propriamente dito, ou o território da realidade, né? A presença em território da atenção. Então, se no primeiro mapa eu poderia colocar equipe de referência, apoio matricial, eu estou dizendo que, em geral, falamos de equipe de referência, apoio matricial especializado. Esse especializado pode ser entre aspas, porque não quer dizer que são especialistas, quer dizer que possuem formação diversa da equipe de referência. E a equipe de referência não é menos especializada. A equipe de referência pode ser, e melhor que seja, composta por profissionais que têm especialização em atenção básica, que têm especialização em saúde da família, que têm a especialização em saúde coletiva. Como a gente está
dentro de um programa de residência, está conversando com um programa de residência, os egressos de um programa de residência são todos especialistas em área profissional. Então, se eles forem o grupo que compõe a equipe de referência, por exemplo, os enfermeiros e enfermeiras da residência, eles e elas serão especialistas e são equipe de referência. Mas também poderão ser, então, membros do NASF, e sim, serão, neste caso, especialistas. A gente tem, talvez, uma necessidade, eu acho que esse é um tema importante também para a gente, de que componham as equipes de NASF pessoas que fizeram residência multiprofissional em saúde, especialmente em saúde da família, ou em atenção básica, ou atenção básica em saúde coletiva, aí com os vários nomes que a gente possa trazer para a configuração de um programa de residência. E eu acho fundamental que para a composição de NASF sejam pessoas que tenham feito a residência, assim como defendo fortemente de que a gente tenha programas de residência, tendo em vista compor equipes de NASF. Então, eu fiz nas minhas anotações aqui uns certos mapas assim, de pensamento, e essa seria a nossa primeira introdução. A outra é o tema da própria noção de atenção básica ou saúde da família, que não são palavras necessariamente sinônimas. Atenção básica é um conceito muito brasileiro, e ele é um conceito que se coloca, ou se fortalece, ou se configura desde que a gente tem, claro, a primeira Política Nacional de Atenção Básica, a gente já tem documento escrito. Mas a atenção básica, essa noção de atenção básica é um conceito muito brasileiro, porque na experiência internacional nós falamos em atenção primária à saúde, falamos em cuidados primários. A referência à atenção primária, ela tem um marcador no final dos anos 70 com a Conferência Internacional de Cuidados Primários na saúde. Mas a configuração brasileira, quando ela caminha para a noção de atenção básica, deixa eu tirar uma tela que está aqui na minha frente, de maneira que eu possa ler quando entram os comentários aqui. A gente fica nesse mundo, né, dessas novas tecnologias, eu fico com tanta tecnologia conectada aqui na minha frente, que é uma coisa de louco. Então, eu dizer a atenção básica. A atenção básica ela vai diferir da atenção primária, especialmente porque, de alguma forma, a gente constrói o conceito de atenção básica, marcando a distinção profunda em que nós teríamos o momento da internação hospitalar e o conjunto de serviços que não requerem a internação hospitalar. E nós podemos colocar aí toda a rede de atenção psicossocial, nós podemos colocar aí todos os centros de convivência, e é claro que isso tem a ver com a mudança do perfil epidemiológico e demográfico da nossa população. A gente tem hoje uma população de idosos que não tem uma presença no serviço de saúde por conta das doenças crônico-degenerativas. A gente tem uma presença de idosos por motivos variados no encontro com os serviços de saúde. A gente tem todo o segmento da população com deficiência, a gente tem o segmento da saúde mental, que eu falava do CAPES, mas o segmento da saúde mental ele é muito diversificado também, de quais são as necessidades que a gente traz em saúde mental, que a gente traz para os serviços de saúde. Então, o tema da atenção domiciliar, o tema da saúde na escola, são um conjunto de práticas que no Brasil foram chamadas, então, ou foram configuradas com esse desenho de atenção básica. E quando a gente pensa que a atenção básica possa ser organizada ou estruturada com equipe de referência, fica claro que se for uma equipe de referência do tipo equipe de referência mínima, que é a equipe de médicos e enfermeiros, a gente vai ter uma capacidade de cobertura, de atenção, de resposta, de acolhimento limitada à nossa capacidade assistencial. E é nessa hora que a gente vai colocar, então, compondo a nossa atenção básica, os núcleos de atenção ou de apoio à saúde da família e atenção básica. Então, eu queria também colocar o tema da atenção básica. Um outro tema que se coloca é o tema, então, das residências, que de alguma forma eu já introduzi, a residência como um componente de formação para que se esteja nesses lugares de maneira especializada. E tem uma questão muito particular, especialmente para o apoio matricial. A gente sabe que ao longo da nossa graduação, ao longo da nossa formação básica, a gente tem uma convivência muito no interior do nosso curso de graduação.
E se a gente tem uma formação no interior do nosso curso de graduação e depois a gente vai atuar, especialmente aqueles grupos que são do serviço social, da psicologia, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da nutrição, esses profissionais que não estão na equipe mínima, não estão na equipe de referência, vão atuar no NASF, eles vão atuar no NASF, então, com a condição de apoio matricial para a equipe de referência. Mas como é atuar como apoio matricial para uma equipe de referência quando nós não tivemos essa experiência previamente, não tivemos a experiência de ser ou de estagiar, vamos dizer assim, né, de desenvolver habilidades de matriciamento, como a gente depois vai ser equipe matricial quando a gente não teve essa experiência prévia. Então, a residência é um desses lugares preciosos para que a gente desenvolva competências desse porte, competências com essa significação, que é a competência, então, para o apoio matricial. E pensem que ainda tem uma outra coisa, porque a gente vai ser apoio matricial para a equipe de atenção primária ou para a equipe de atenção básica, quando talvez a nossa presença nesses lugares possa ter sido uma presença não intensiva. Para algumas categorias profissionais, a presença na atenção básica é muito forte, ela é quase predominante no curso, como acontece na enfermagem, na medicina, que tem uma carga horária bastante grande nessa esfera, nessa instância da atenção, mas não é o que acontece com muitas das outras profissões que são bastante requeridas em outros âmbitos da atenção. Mas na hora em que elas vão ser, então, matriciadoras, vão se colocar na condição de matriciamento de uma equipe de referência, nós temos que pensar, então, de onde saiu ou como se configurou a formação para essa, ou desenvolvimento de competências para essa intervenção. A gente tem, então, e por fim, nesse mapa, esse conceito, então, de profissão, porque ele vai nos ajudar a pensar em interprofissionalidade logo na sequência. Nós só falamos em interprofissionalidade porque existe o conceito de profissão. Então, interprofissionalidade não é a mesma coisa que interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade está remetida ou referida ao campo do conhecimento ou ao campo cognitivo, enquanto que a interprofissionalidade ela se remete ou ela está referida à existência das profissões e um modo de atuar das profissões. Há um razoável tempo, especialmente para nós que militamos aí no campo das residências, a gente tem usado duas palavras-chave para falar da residência em área profissional da saúde, que é a multiprofissionalidade e a interdisciplinaridade. E a gente fala da multiprofissionalidade, especialmente, então, reconhecendo que falamos de diferentes profissões, de múltiplas profissões, e esse é um tema sério para nós, porque há muito tempo a gente discute, debate, não é um tema de modo algum resolvido, nem quando a gente apresenta o conceito de equipe de referência e de apoio matricial, nem aí a gente resolve o tema do provimento das diferentes profissões. A gente tem diferentes profissões e a gente precisa o provimento das diferentes profissões na tentativa de construir a integralidade da atenção. E como eu dizia no início aqui, que a atenção básica ela não vai se configurar com a noção do tipo consultório, em que nós temos, então, as pessoas chegando com quais são as doenças prevalentes ou incidentes em um território, e a gente tem os consultórios de organização da atenção, a gente também precisa de práticas que são práticas de intervenção no território e não no interior dos consultórios. A gente tem práticas que vão se remeter, por exemplo, às questões corporais, acho que a gente podia dizer, se vocês viram que da apresentação que o Eduardo fez antes, ele fala em pedagogias do corpo e da saúde, assim, numa certa história da minha produção intelectual, mas as intervenções que vão para o campo que eu chamei atenção para as populações idosas, a gente também pode lembrar de outros vários segmentos, a população com deficiência e outros transtornos variados, eu falei também da saúde mental, a gente precisa de espaços que não são de consultório, a gente precisa de intervenção de território que pode ser a rua, que pode ser outros equipamentos sociais presentes em território, assim como um uso modificado do que é a sala de espera numa unidade de saúde, assim como de espaços coletivos numa unidade de saúde. E essas questões vão nos dizendo de que a gente tem demanda por diferentes profissões e pela abordagem das diferentes profissões para quando a gente tem em vista
atenção integral ou integralidade da atenção. Então, a gente vem marcando o tema da multiprofissionalidade, insistindo de que são diferentes categorias profissionais que compõem as equipes de trabalho. O provimento das diferentes categorias profissionais não pode ser só uma lista de profissões e dizer, eu preciso ter todas as profissões colocadas, contratadas ou provendo cargos e postos de trabalho em cada equipe. Até porque se eu tiver, ou se tivermos 12, 13, 14 profissões, o risco de que a gente comece a encaminhar cada problema de saúde para uma respectiva profissão, que teria aquele núcleo de saberes específico para aquele problema que a gente encontrou, a gente teria uma quantidade de encaminhamentos e uma fragmentação das pessoas absoluta. É nessa hora que a gente vai insistindo muito em equipe de referência e apoio matricial. Então, os saberes que não estão disponíveis para cada uma das categorias profissionais, eles podem ser apoiados ou suportados por outras categorias profissionais que fazem, então, o matriciamento. E essa é uma maneira de dizer ou de responder que, então, as diferentes categorias profissionais estarão na composição das equipes de trabalho. Então, a palavra multiprofissionalidade é uma palavra importante. Mas ela vinha associada com a palavra interdisciplinaridade, para romper com a fragmentação do conhecimento, e a gente pode apontar que existe a área saúde, e essa área saúde, quanto mais ela foi se aprofundando, especialmente em termos científicos, ela também foi sendo fragmentada em profissões. Mas se as profissões são profissões da saúde, elas não podem perder a dimensão de uma intervenção no campo da saúde, ainda que com perfis específicos ou especializados de intervenção por categoria profissional. Então, a gente fazia essa díade, apontava sempre essa díade de multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, antes de que a palavra interprofissionalidade tivesse ganhado a popularidade que ela tem hoje. Então, eu estou querendo marcar com essas duas palavras que a gente está reconhecendo que são diferentes categorias profissionais que compõem as práticas de cuidado, mas está dizendo que os saberes, eles são interdisciplinares, ainda que exista esse recorte das profissões. As profissões não é, ou o conhecimento das profissões não é igual ao conhecimento ou não é igual à ciência, embora muitas vezes a gente também tenha apresentado em cada profissão, ou tenha dado a cada profissão, uma configuração de saberes científicos como uma ciência específica do saber, né? Assim, ciência médica, ciência de enfermagem, ciência psicológica. Então, a gente também, às vezes, transforma profissão e ciência em palavras sinônimas ou acopla saberes científicos de um certo campo profissional com a noção de profissão. Então, também é uma questão aí colocada para a gente. Bom, só que a gente começa a pensar que a nossa composição de equipes, ou, né, começa a pensar, precisa mesmo fazer isso na hora que a gente vai compor serviços. Na hora que a gente vai compor serviços, um tema que aparece não é só quais os serviços, mas qual a rede de serviços ou a cadeia de serviços. Então, qual é a abordagem de sistema e se temos, inclusive, uma formação em ou para sistemas de saúde. A gente, quando fala então de sistemas de saúde, está falando da cadeia do cuidado ou está falando da cadeia de serviços, né, de um conjunto de serviços. Poderíamos chamar de rede de serviços, cadeia de serviços de saúde, que são as diferentes unidades assistenciais. Então, e essas unidades assistenciais, elas precisam também de um comportamento de rede, ou de um comportamento de trocas, de tal maneira que as pessoas não sejam fragmentadas em perfis de adoecimento, ou fragmentadas em perfis etários, ou fragmentadas em perfis de necessidade, mas, de fato, se as pessoas sejam acolhidas com suas necessidades por uma equipe de referência. Então, a gente também acopla nessa montagem de sistemas de saúde. Vocês viram que eu estou tentando fazer um campo de aproximações para chegar nos dois grandes blocos dessa fala aqui, que é a interprofissionalidade e NASF. A gente precisa pensar numa rede de serviços onde o acesso ou a acessibilidade esteja garantida. Talvez uma das maiores queixas que a gente tem dos usuários em relação ao serviço de saúde é a falta de acesso, de buscar um serviço e não encontrar as portas abertas para suas respectivas necessidades. Então, para que um sistema funcione, a gente precisa assegurar acesso. Assegurado acesso, a gente precisa assegurar acolhimento. Quando a pessoa chega e a gente diz, bem-vindo, é aqui mesmo que você devia ter vindo. E não tentar remeter a pessoa sempre para um outro
para um outro lugar. Então, a palavra acolhimento pode, eventualmente, incluir, sim, a classificação de risco, mas não é a mesma coisa que a classificação de risco. O acolhimento é o bem-vindo, e vamos verificar o que nós aqui podemos fazer a partir da sua chegada, né? Quando a gente se coloca nessa condição para o usuário. A partir daí, a gente começa a falar em duas palavras importantes, que é a palavra responsabilidade, nós nos sentimos responsáveis pelas pessoas, e na medida em que somos responsáveis pelas pessoas, é encontrar suas necessidades e construir um percurso cuidador. O percurso cuidador ele é construído uma vez que a gente tem identificado quais são as necessidades e de que maneira essas necessidades podem ser cobertas por nós, profissionais e serviços profissionais de saúde. A próxima etapa é da resolutividade, então, compreendida quais são as necessidades, que haja, então, uma resposta a essa necessidade e, finalmente, o desenvolvimento da autonomia do usuário, que é de devolver para ele a gestão da sua própria vida, ou a gestão das suas necessidades, e não uma relação de dependência aos serviços de saúde, inclusive a compreensão de que, em última instância, toda vez que uma pessoa estabelece um contato com o serviço de saúde, a gente estabelece uma responsabilidade por essas necessidades em saúde, a gente está falando da construção da vida ou de projetos de vida com as pessoas que são nossos usuários. Por isso, nós já desenvolvemos um outro conceito na saúde coletiva, que é o de projeto terapêutico singular. Bom, diante dessas coisas, a gente vai vendo, assim, quanto mais questões eu vou colocando, mais claro vai ficando que se nós vamos fazer o acolhimento das necessidades, a gente começa a pensar a nossa competência para responder ao conjunto de necessidades. E é impossível que qualquer categoria profissional tenha formação suficiente para dar conta de qualquer necessidade de saúde que nos chegue. Então, só aí já dá para dizer que nós, como trabalhadores de referência, ou como cuidadores de referência, só por ocupar esse lugar de sermos o profissional de referência, já temos demanda por uma equipe apoiadora, ou por uma equipe de supervisão apoiadora, que nos aumente ou nos dê lastro de confiança com a nossa própria prática, mas também nos dê retaguarda para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas, para os nossos desconhecimentos, inclusive para a nossa incapacidade de escuta para certas coisas. A gente resolve isso, em parte, com a reunião de equipe. Então, é um tema importante de que a gente tenha um trabalho, um comportamento de equipe quando a gente está no serviço de saúde, mas também é necessário que a gente conte com uma retaguarda que nos dê esse auxílio, ou que nos dê essa... vamos ficar com as duas palavras: apoio, retaguarda, supervisão, suporte. Acho que é essa palavra que eu estava buscando, que nos dê suporte para essas dificuldades que a gente tem no cotidiano. Quanto mais estratégias de suporte são asseguradas, maior o nosso conforto e confiança em permanecer num certo local de trabalho, que quanto mais dúvida nos gera, ou quanto mais angústia nos gera, chega aquele momento do estresse no trabalho, ou do sofrimento no trabalho, e a gente quer outra configuração, ou quer se mover para um outro local de trabalho. Então, o suporte matricial, ele faz parte, inclusive, do conforto dos trabalhadores. Ele faz parte da ampliação da fixação do território de prática. Entrando no NASF agora um pouquinho, então. Se o NASF então tem esse papel, né? Muito do suporte, da retaguarda, da construção de um projeto de confiança do trabalhador que está na linha de frente cotidiana ali como referência, como responsabilidade direta por um grupo social, por um usuário, por um grupo social, por uma família, ou por um grupo etário, ou por um grupo com dificuldades de vida específicas. Quando eu digo um grupo etário, por exemplo, o grupo dos adolescentes, o que não é fácil, nós não temos muita habilidade de lidar com a população adolescente, não por acaso a população adolescente frequenta muito pouco o serviço de saúde, a gente tem muito pouco a oferecer para os adolescentes, compreendendo a vida adolescente, as necessidades de uma vida adolescente. Nós temos nossa formação toda de profissionais de saúde é muito marcada pelos problemas prevalentes. Então, eu questiono sempre quando se diz assim, a atenção básica é capaz de resolver 70%, 80%, 85%, 90% das necessidades em saúde. Eu pergunto qual a lista de necessidades, ou como a gente configurou essa lista de necessidades.
Porque, por exemplo, a população adolescente é uma população que frequenta muito pouco o serviço de saúde, e essa frequência baixa ao serviço de saúde tem a ver com o modo como nós traduzimos as necessidades em saúde. Mas quando nós estamos, então, nessa equipe de referência, na equipe de UNASF, é preciso que a gente não só disponha da nossa formação básica, apoiando outros profissionais de formação básica. Porque aquele profissional de formação básica que requer uma equipe de apoio, ele requer um apoio de conhecimentos superiores ao conhecimento que ele dispõe e superior ao conhecimento que ele pode acessar com a sua educação permanente ou com o seu estudo cotidiano. E onde vai desenvolver competências permanentes os profissionais do apoio, se eles também não estiverem conectados diretamente com algum plano da atenção. Então, o profissional do NASF, ele poderá ser um profissional técnico, pedagógico, mas talvez ele seja um profissional que também compõe intervenção. Não que ele esteja um serviço especializado de referência, onde ele recebe profissionais referidos. Esses profissionais, eles podem compor a atenção na rede que ele apoia. Nos serviços que o NASF apoia, nesses serviços a gente pode ter estratégias de interconsulta, estratégias de atendimento, de investigação de necessidades em saúde, seja no próprio território, seja junto ao consultório, seja nos demais espaços de composição do trabalho de uma equipe. Mas esses desenhos são todos móveis. Quando eu vou falando essas coisas, não é para dizer, então, necessariamente A ou B a organização da atenção, porque depende de que território falamos, e como a vida se organiza em determinado território, qual é a equipe de referência e quais são as suas competências trazidas, são pessoas com especialização em saúde da família ou não, especialização em atenção básica ou não, fizeram residência ou não, isso muda o perfil de competências, quanto tempo de experiência em território, quanto tempo de fixação naquele mesmo território. Todas as respostas a isso vão dizendo de uma necessidade de equipe de referência diferente. Então, não são só categorias profissionais e número de profissões que vão dizer como é que essas coisas se organizam. E quais são os membros da equipe que vão das diferentes profissões que vão compor um NASF. Nesse NASF, a gente está falando de médicos especialistas, a gente está falando de nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, a gente está falando de veterinários, de que categorias profissionais a gente está falando quando olha para o NASF. Então, uma resposta necessária é, eu vou compor a diversidade de categorias profissionais do NASF e da equipe de referência de acordo com as necessidades demográficas, epidemiológicas e culturais do meu território. Então, é ruim quando a gente tem modelos muito fechados para dizer equipe de referência NASF porque talvez a gente não esteja respondendo, digo talvez, então pode que sim, pode que não, respondendo a quais são as características locais. Então, há uma necessidade na organização de sistemas de saúde, por isso eu falei de sistemas e não só de serviços, em que a gente fale quais são os serviços que a gente dispõe no nosso território. O matriciamento ele pode ser feito pelo NASF, pelo CAPES, pelo Centro de Convivência, pela Academia da Saúde, uns aos outros. Ou pelo CEL, né, o Centro de Especialidades Odontológicas. Quando o matriciamento ele é feito em cadeia, ele é feito em rede, ele é feito pelos diferentes serviços que compõem um território, é diante dessa resposta que eu vou compondo, então, quem é que está na equipe de referência, quem é que está no NASF, e o que é a interprofissionalidade da equipe de referência, da equipe de NASF. Eu preciso de práticas interprofissionais na equipe de referência, preciso de práticas interprofissionais nas equipes de suporte matricial especializado ou básico, preciso da interprofissionalidade dentro desses lugares e entre esses lugares. Eu só vou saber se a minha abordagem está sendo compreensível quando vier o debate, ou quando o Eduardo fizer aí uma síntese do final da minha fala. Eu estou querendo mostrar para vocês que não se trata da gente apresentar o que é interprofissionalidade como um conceito, embora eu sou uma das pessoas que escreva sobre isso e posso recomendar textos meus, seja em forma de livro, seja em forma de artigos, tentando explicar a construção, o nascimento desse conceito e a construção desse conceito no cotidiano. Mas quando a gente traz o tema do NASF, é que a gente precisa pensar o próprio NASF e não só a interprofissionalidade. Eu vejo muitas pessoas fazendo uma correlação educação interprofissional e educação permanente em saúde. Vamos encontrar o que tem de igual, o que tem de diferente.
prática interprofissional e trabalho de NASF. A gente vai encontrar semelhanças nessas coisas, porque espera-se, como eu disse para vocês, eu posso falar de interprofissionalidade e equipe de referência, posso falar de interprofissionalidade e apoio matricial. Eu tenho interprofissionalidade nos dois lugares. Então, se eu escolhi falar só de uma dessas coisas, eu faço lá a minha correlação. Se eu escolhi falar de tudo, eu vou ter que fazer mais correlações. E eu estou tentando trazer para vocês um conjunto de correlações, um universo aí das correlações que estão nessa cena. Então, do NASF se espera abordagem técnico-pedagógica para a equipe de referência, se espera interconsulta, se espera referência assistencial, que não quer dizer mandem para mim, quer dizer eu preciso de referência assistencial, venha aqui atender comigo, ou vai ter que ir para até algum outro lugar. Mas é que certos matriciamentos, eles não podem depender só do NASF, então falando de novo da rede, então algum matriciamento poderá ser feito, por exemplo, a educação física, num lugar que tem Academia da Saúde, a educação física pode fazer o matriciamento da equipe de referência, não porque está no NASF, mas porque está na Academia da Saúde. Se na Academia da Saúde eu tenho professores de educação física e tenho nutricionistas, eu posso ter a retaguarda de nutrição e o matriciamento de nutrição e educação física feito pela Academia da Saúde em relação à equipe de referência. Como eu posso ter no NASF, mas depende de dizer qual é a minha rede e como que o gestor local está montando e configurando a sua rede. E o gestor local precisa ser convocado a falar sobre o seu desenho de rede e cobertura das necessidades sociais em saúde, e não a cobertura das doenças prevalentes. Especificamente a palavra, essa nomenclatura interprofissionalidade, ela tem aí o prefixo, né, inter, e tem, então, o radical profissão. Esse inter pode falar... Bom, vamos pensar que primeiro esse inter já está diferindo de multi, então, interprofissionalidade, ela supõe a multiprofissionalidade, porque a interprofissionalidade vai ser no mínimo entre duas profissões, então a multiprofissionalidade não está eliminada, ela está subentendida, inclusive. Para haver interprofissionalidade, deve haver multiprofissionalidade, precisa mais de uma profissão para que tenha interprofissionalidade. Mas tem profissão, e profissão não é conhecimento. Então, a gente está falando da configuração das habilidades e competências regulamentadas em profissão. Então, também tem este lugar de compreender a profissão. E a interprofissionalidade, ou a educação interprofissional e a prática interprofissional, ela ganhou projeção quando a Organização Mundial da Saúde apresentou essa configuração para o que a gente tem chamado, tenho apontado isso nos textos e falas, para o que é a saúde no século XXI. Quando todos os movimentos se organizaram, os movimentos internacionais, que vai aí comissões especiais do The Lancet, que conversou muito com experiências brasileiras, inclusive ao entrarmos no final da primeira década dos anos 2000, então já no século XXI, tem aquele período, assim, parece que a gente se depara com a formação de profissionais de saúde, historicamente foi montada com a noção biomédica, a noção de ciclo básico, ciclo clínico, diversidade de profissões, diversidade de especialidades, que a entrada no século XIX, ela é assim no século XX, é assim que ela se faz, quando a gente fala pela primeira vez em uma educação científica das profissões científicas da saúde, com o produto do relatório Flexner, mas 100 anos depois, quando a gente chega em 2010, então, a gente tem 100 anos depois, um século depois, o que aconteceu com o ensino científico, com a educação científica das profissões científicas da saúde. E nesses 100 anos, a gente tem uma trajetória dos movimentos de mudança. Então, a gente já pode falar dos movimentos de mudança na graduação e os movimentos de mudança na configuração das profissões. Na história do mundo, a gente tem um marcador muito importante, que é o processo de Bolonha na Europa, quando depois da Comunidade Europeia se tenta fazer a equivalência dos diplomas e das formações nos diferentes países, porque não era igual. A gente, para fazer isso, não tem, ou assim, a gente escolheu um paradigma científico, ou a gente colocou os paradigmas científicos em análise, para poder fazer alguma coisa que é nova e que é transversal a múltiplos países, com histórias culturais diferentes. Para que a gente possa fazer essas transversalidades e as equivalências e o trânsito,
a gente precisou, eu digo a gente, o mundo, né, precisou colocar em análise as configurações de profissão, as configurações de ciências, as configurações de cursos universitários, as configurações de universidade, e a gente começa um conjunto de mudanças, e o processo de Bolonha é o que vai incidir no Brasil com a transformação da noção de currículo mínimo para a noção de diretrizes curriculares nacionais, e que a gente viveu isso na entrada dos anos 2000. Então, quando a gente chega em 2010, a gente também tem 10 anos das primeiras diretrizes dessa configuração de currículo, que é por diretrizes e não por currículo mínimo. Então, a gente já pode falar de coisas novas, e essa palavra interprofissionalidade, ela ganhou lugar, então ela ganhou expressão, ela ganhou sentido, porque ela ajudava a compreender certas coisas, especialmente compreender que as necessidades em saúde não podem ser suportadas por profissões isoladamente, porque a própria epidemiologia do processo de saúde e doença modificou, e não é só modificou, então vamos falar de uma outra coisa aqui, não só modificou, é a não cobertura de certas necessidades em saúde, melhor dito assim, porque práticas interprofissionais são muito anteriores, e elas são anteriores por conta de necessidades em saúde. Eu também acho importante a gente fazer essa reflexão, assim, de que mudou o perfil epidemiológico. É que não é que mudou o perfil epidemiológico porque se adoece em modo de outras coisas, é porque certas necessidades que não havia oferta, passou a haver. Certas necessidades que faziam parte da exclusão de direitos, passaram a fazer parte das lutas por inclusão de direitos. Então, pessoas com deficiência que estavam fora de sistemas de saúde teriam que entrar em sistemas de saúde. Pessoas com transtornos mentais ou com sofrimento psíquico que estavam fora da cobertura de serviços de saúde teriam que ser incluídas na condição de respeito à diversidade das pessoas. Os cuidados paliativos, o atendimento domiciliar, essas coisas não é que nós temos um novo perfil epidemiológico, a gente tem uma nova compreensão de necessidades em saúde. O tema da violência sexual, a gente pode perguntar de que maneira a gente atende cuidados paliativos, de que maneira a gente atende uma criança que sofreu abuso sexual, de que maneira a gente atende os transtornos de saúde mental. Não é possível tratar essas coisas sem uma equipe. Não é possível tratar essas coisas sem uma abordagem ampliada de compreensão de um processo de vida. De novo, vamos voltar para aquele tema que eu disse antes. Tá bom, é uma equipe, mas é uma equipe com quantas categorias profissionais? Então, eu tenho uma pessoa em sofrimento psíquico, porque eu tenho ela em sofrimento psíquico, eu vou ter necessariamente que fazer essa pessoa passar pelo psiquiatra, pelo enfermeiro, pelo terapeuta ocupacional, pelo profissional da educação física. Essa pessoa e demais profissionais, essa pessoa vai ter que passar por todos esses profissionais, ou a gente vai fortalecer, construir, dar suporte para uma certa equipe de referência que vai lidar com saberes que são de outras categorias ou de outras profissões de que ela recebe apoio para fazer esse cuidado. Agora, também não é igual, então eu não tenho necessariamente o mesmo tipo de profissional diante do mesmo tipo de pessoa. Vamos voltar para o tema que são sistemas, são territórios. Então, a gente está falando de sistemas e territórios de saúde, diferentes serviços de saúde. Há um tempo atrás, a gente achava que tinha que colocar profissionais de saúde dentro das escolas, porque nas escolas nós tínhamos distúrbios de aprendizagem. E nós transformávamos essa palavra distúrbio, já não é uma palavra simples. A gente colocava as dificuldades de aprendizagem como um distúrbio, ou como um transtorno, como um diagnóstico, e colocava profissionais do atendimento dentro da escola. Quando a gente começa a falar que o atendimento do serviço de saúde é no serviço de saúde, a saúde apoia a escola na medida que a escola demanda, e a intervenção pedagógica se atualiza no cotidiano da escola. Quando a gente faz isso, a gente já é um redesenho de como é que essa relação intersetorial vai se colocar. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Eu já coloquei agora uma outra palavra, o desenho intersetorial, então não só a rede de atenção, mas inclusive as práticas intersetoriais de rede. Então, interprofissionalidade, está falando de inter, que supõe o multi, mas não é respondido pelo conceito de multiprofissão, mas tem a profissão, então a gente ainda está falando, sim, de saberes organizados em profissão, e quando é profissão também significa falar de competências e habilidades reguladas, regulamentadas e um conjunto de outras coisas aí. Quando a gente traz a interprofissionalidade, a gente traz também a noção de competências interprofissionais, vai facilitando muito a gente falar da regulação e da regulamentação. Porque se a gente for perguntar quais são os componentes privativos das profissões e não dispuser
dessa arma, dessa linguagem, dessa referência que é a competência interprofissional, a gente vai ficar colocando mais profissões. Se está clara a competência interprofissional, que ela existe, a competência interprofissional, eu posso fazer educação interprofissional, posso fazer auditoria da prática interprofissional, posso fazer regulação da prática interprofissional, posso fazer educação permanente dos trabalhadores e dos profissionais para aumentar as competências interprofissionais, então não tem nada de inseguro. Muitos teóricos da educação interprofissional e da prática interprofissional dizem é aquela prática ou aquela educação que tem centro no usuário. E eu insisto em dizer, centro no usuário, centro na rede e sistemas de saúde, centro no conforto e alívio dos trabalhadores. Os trabalhadores cometerão menos riscos, menos danos e estarão menos erro, menos risco, menos dano e mais seguros, quanto maior for a correlação e o compartilhamento interprofissional ou a configuração do trabalho em equipe. Então, não é só o centro no usuário, é o centro no usuário, é o conforto e o alívio dos trabalhadores, como é o fortalecimento e o aperfeiçoamento da noção de rede de atenção à saúde e integralidade da atenção. O Inter, então, ele vai trazer alguma coisa, como o que é comum de dois, o que é comum de vários, mas no mínimo o que é comum de dois, mas também vai falar de zonas de intercruzamento. A gente usa essa palavra, inclusive, né, no cruzamento de dois fluxos ou duas linhas, tem um intercruzamento naquele ponto em que duas linhas se encontram, o que é comum de dois, como na intersecção, na noção de conjuntos, né, da matemática. A zona de comum, o que é comum, somos todos da saúde, mas somos também profissão. Se somos profissão, então temos algumas competências que são relativas às profissões, mas um conjunto de competências que são relativas ao fato de sermos equipe de saúde. E também vai acontecer um certo plano de indiscernibilidade, quando a gente não consegue diferir se certas competências ou habilidades são dessa ou daquela profissão. Eu tenho apontado, eu escrevi um texto que alguns de vocês podem ter lido, que eu chamei de entredisciplinaridade. Então, eu não usei a palavra inter, eu usei o prefixo inter, usei o prefixo entre, e também não usei o radical profissão, usei o radical disciplina. E quando eu usei o radical disciplina, o que eu queria é que nós colocássemos em estranhamento ou em desconforto intelectual a própria noção de ciência, de regulação e regulamentação das profissões, com que a gente tem trabalhado, especialmente ao longo da modernidade. Se eu falei dos últimos 100 anos na educação de profissionais de saúde, a gente também pode observar o que o período da modernidade fez na organização da ciência e dessa fragmentação em profissões e fez com o nosso cérebro. O nosso cérebro aprendeu a pensar de um certo jeito, que é diferente de um jeito anterior e provavelmente diferente de um jeito que os cenários de futuro já de alguma forma nos identificam, nos apontam. Alguns autores falam disso, Lazzarato fala da noopolítica, que é a política do próprio cérebro, é como o cérebro aprende a pensar, e o quanto que os cérebros aprendendo de uma determinada maneira, refletindo de uma determinada maneira, é difícil passar a diferença. E quando eu trouxe o tema da interdisciplinaridade, eu queria que a gente pudesse ter esse estranhamento, inclusive nesse modo de organizar pensamentos, saberes, práticas. Esse modo de organizar saberes e práticas faz sentido, de organizar profissões faz sentido, para a gente se colocar nessa zona, então, não mais do comum de dois, que o inter faz, mas entre o diverso. E estar entre o diverso é estar sob tensão, mas também com o desafio de fazer no cotidiano o que é a nossa tarefa. E aí eu coloquei já alguns parâmetros antes. As nossas tarefas, elas incluem acessibilidade, elas incluem acolhimento, elas incluem responsabilidade, resolutividade, desenvolvimento, autonomia do usuário. Mas eu dizia que também que se eu tenho as competências profissionais, eu posso falar de competências interprofissionais, eu posso fazer regulação do trabalho, posso fazer regulação de práticas, posso acompanhar com toda a responsabilidade possível para a redução de erros, de danos ou de riscos nas práticas de cuidado. Alguns autores, então, e eu escrevi um texto que talvez também alguns de vocês tenham lido na revista Interface, final do ano 2018, foi uma sessão debate. A sessão debate, ela é uma sessão em que um autor apresenta
uma formulação e esse autor ou autora é debatido por outros 4 outros autores ou pesquisadores que leem, digamos, em primeira mão aquele texto antes da publicação, debatem aquele texto e o autor do texto original responde ao que a gente chama então de réplica, e responde então na réplica a esses autores debatedores. Até vou comentar um parênteses com vocês. Esses textos de réplica das sessões de debate, muitas vezes eles são usados, o texto da réplica, como um texto de formação. E teve um seminário da pós-graduação, em algum dos semestres dos meus seminários na pós-graduação, em que a gente usou o texto da réplica. E foi muito interessante nós pensarmos o título, porque o título, então, era réplica. E a gente trabalhou muito com a compreensão de que o que acontece com a réplica? A réplica é quando, porque tem a ver com o entre, que eu dizia antes. A réplica é quando, diante de uma certa tese que nos é apresentada, e ela colocada em estranhamento ou em debate, a gente reage. Então, como é que eu sustento aquela posição? Nas práticas de cuidado ou na interprofissionalidade, acontece um pouco disso. É quando eu tenho um certo modo de atuar e a minha equipe de apoio, ela coloca aquele modo de atuar em análise ou em uma construção pedagógica. E aí aquele profissional que recebe o matriciamento, ele faz a sua réplica também. Quando ele faz a sua réplica, isso quer dizer que ele de alguma forma protege os seus saberes, mas necessariamente, como já se trata de uma réplica, ele precisa dialogar com aqueles saberes que foram colocados em maneira de confronto. Então a réplica tem um pouco disso. A réplica, em geral, as réplicas modificam muito a tese original ou trazem para a tese original um redesenho de reorganização da sua sustentação ou da sua concordância. É verdade que, tendo ouvido isso ou aquilo, aqui muda, ou então aqui eu vou ter que agregar e acrescentar alguma outra coisa. Mas a gente vem apontando, então eu falei da interdisciplinaridade nesse texto, na revista Interface, da interprofissionalidade nesse texto da revista Interface, e eu trago ali, usando referência de autores, de vários autores, sejam esses autores estrangeiros ou nacionais, um desenho para a interprofissionalidade em que ela teria uma dimensão cognitiva, esse componente que também pode ser remetido para a interdisciplinaridade, então, o campo cognitivo, dos saberes, então, dos conhecimentos. Tem um campo pragmático, que é o campo, então, das práticas compartilhadas ou colaborativas, e tem um campo afetivo ou de produção de subjetividade. Então, quando eu falo de educação interprofissional, é a construção de projetos pedagógicos destinados ou dirigidos às equipes de saúde, ou com a presença de mais de uma categoria profissional de saúde. Vamos pensar assim, a residência médica, em que se faz com residentes médicos e preceptores médicos, tutores médicos, docentes médicos. Não tem aí interprofissionalidade alguma, nem multiprofissionalidade alguma, e eu tenho apontado que esse é um desenho monoprofissional, não só uniprofissional, é monoprofissional, porque é em torno de uma mesma categoria profissional. Esse todo em torno de uma mesma categoria profissional, aí neste lugar, então não tem uma educação interprofissional. Na hora que eu coloco mais uma categoria, eu já posso falar em educação interprofissional. Então, sim, não é mais uniprofissional ou monoprofissional, já é interprofissional. Então, eu posso falar de educação interprofissional pelo fato de termos diferentes categorias. O Brasil tem muita experiência de educação interprofissional. Nós fazemos o lato sensu no Brasil é muito expressivo, e nós inventamos esse conceito de residência multiprofissional em saúde, assim como nós inventamos o Versus, assim como nós inventamos os próprios núcleos de apoio matricial. Então, a educação interprofissional ele é muito vigente na experiência brasileira. A prática interprofissional é quando eu tenho, então, duas categorias profissionais compartilhando um campo de intervenção. E esse compartilhamento de campo de intervenção, também a gente tem tradição nisso, mas eu quero mostrar. Então, educação interprofissional basta duas categorias no mesmo processo formativo. Temos uma cultura extensa sobre isso. Prática interprofissional são profissionais no mesmo cenário de práticas, e eu acho que uma experiência forte que a gente teve para falar disso é o acolhimento, especialmente quando a gente tentou demonstrar na história da construção desse conceito, pelo menos de acolhimento, que é o acolhimento que é as portas abertas,
a gente pode falar de acolhimento, inclusive acolhimento coletivo, ou essa relação com as salas de espera, ou a nossa presença nas práticas educativas junto aos usuários, as práticas de educação em saúde, a gente tem apontado fortemente de que essas práticas não são privativas de nenhuma categoria profissional, elas são práticas das categorias profissionais. Então, a gente também tem na prática interprofissional essa prática compartilhada em que nós fazemos juntos diferentes coisas e a gente conversa uns com os outros sobre aquilo que nós fazemos. Então, a gente pode fazer sozinho, ou que, na verdade, demandou como conhecimento de outros, ou a gente pode atuar de maneira colaborativa. A palavra interconsulta é uma palavra muito antiga na nossa memória de práticas também. Mas esse terceiro componente, que é o componente afetivo, subjetivo, ele é uma emergência da educação interprofissional e da prática interprofissional. É quando nós nos colocamos em cenário de intervenção já modificados. A gente já se coloca em um cenário de intervenção já sem tanta fronteira de divisão por categoria profissional. A gente se coloca em cenário de prática já sem tanta fronteira de saberes disciplinares. Quando a gente se coloca nesse lugar, eu digo, se coloca já afetivamente, é quando a gente começa, inclusive, a demandar que seja necessariamente desse jeito, o jeito de trabalhar. Eu não quero só receber encaminhamentos e encaminhar, eu quero atuar de uma maneira interprofissional, eu quero desenvolver as minhas competências interprofissionais no meu fazer. Essa noção, então, já me coloca como um personagem da cultura do trabalho, ou da prática social do trabalho já modificado, e esse é o componente afetivo. E aí é que haveria, de fato, a interprofissionalidade. Então, eu tenho a educação interprofissional, a prática interprofissional e uma presença, então, em cenário, seja de ensino, de trabalho e de colaboração, já pelas competências interprofissionais, com uma postura já de produção de um novo ator social das práticas. Então, a interprofissionalidade como substantivo, que é diferente do interprofissional como um adjetivo. Educação interprofissional, prática interprofissional, é interprofissional como um adjetivo, e a interprofissionalidade é um substantivo. Ela é um novo estágio, uma nova etapa da organização do ensino ou da organização do trabalho. Caminhando para o fechamento, o Eduardo já me sinalizou aqui 5 minutos para a conclusão, eu vou falar de algumas coisas. Então, uma certa memória das nossas invenções brasileiras e alguns autores brasileiros que introduziram para nós, para pensar o tema da interprofissionalidade, inclusive a construção da noção de núcleo de apoio matricial, o núcleo de apoio matricial à saúde da família, o núcleo ampliado de apoio para a atenção básica. A gente fala em campo e núcleo, campo, saúde e núcleo das profissões, que eu acho importante a gente reconhecer que essa relação campo e núcleo nos ajuda muito a pensar o campo da saúde e o núcleo das profissões, mas é muito relevante que a gente reconheça que cada profissão ela é um núcleo, ela é um campo de saberes também, e um núcleo especializado também. Eu quero dizer com isso, vou dar um exemplo. Então, campo saúde, e aí o núcleo medicina, núcleo enfermagem, núcleo psicologia. Acontece que se é núcleo, por exemplo, na medicina, a terapêutica é objeto de todas as categorias profissionais, na medida em que o desfecho ou a resposta de todas as categorias profissionais é um projeto terapêutico. Então, se é núcleo para uma profissão, é campo para todas as demais. O cuidado, que é núcleo para a enfermagem, na medida em que é esse acompanhamento longitudinal de necessidades em saúde, se é núcleo para esta categoria profissional, é campo para as demais. Se a escuta é campo para a psicologia, núcleo para a psicologia, é campo para o conjunto das profissões. Então, eu tenho um conjunto de profissões que atuam no campo da saúde, com seus respectivos núcleos, mas todos os núcleos são núcleo para uma determinada profissão e campo para as demais. E nesse lugar das trocas e da educação interprofissional e da prática interprofissional, esses movimentos vão reconfigurando e redesenhando a todo momento quais são os saberes que são utilizados ou operados pelos trabalhadores e que já não é mais por profissões, embora que por profissionais. Os dois termos, multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, que eu disse que já estavam na cena. Eu falei das nossas diretrizes curriculares que marcam
a entrada nos anos 2000, a partir de 2001. Hoje as diretrizes curriculares estão caminhando para desenhos muito diferentes, mas quando em 2001 a gente marca a entrada na noção de diretrizes e fala de um campo da saúde, a gente fala em competências e habilidades gerais, competências e habilidades específicas. E o bloco competências e habilidades gerais dizia respeito ao trabalhar em saúde. E as competências e habilidades específicas dizia respeito, então, àqueles núcleos de saberes, então, o cognitivo, ou aos núcleos de práticas, as competências e habilidades específicas das profissões. Mas há muito tempo a professora Marina Peduzzi vem falando de equipe agregada e equipe integração, também mostrando e deixando claro que a gente tem equipes que se comportam como colegas que estão no mesmo campo de trabalho, mas também podem ser colegas que compartilham as tarefas do trabalho. Então, essa é uma diferença de agregado e de integração. E aí a gente desenvolveu, para dar conta de sistemas de saúde, a noção de apoio matricial, a noção de supervisão clínico institucional, a noção de projeto terapêutico singular, a noção de gestão da clínica com linhas do cuidado ou rede de atenção com linhas do cuidado. E a gente tem talvez algumas evidências ou alguns exemplos que dizem do quanto a gente precisa da interprofissionalidade, o quanto que a gente precisa da educação interprofissional e o quanto que a gente precisa de práticas interprofissionais. Para dar conta de questões como violência sexual, pessoas com deficiência, saúde mental, a abordagem de HIV/AIDS, idosos frágeis, o trabalho na saúde comunitária, os cuidados paliativos, só para dar exemplos assim, cabais de que sem a presença interprofissional é impossível dar conta dessas necessidades em saúde. Então, a gente pode ter o tema da intercomplementariedade, a gente pode ter o tema do conforto do trabalhador, e a gente deve ter, na medida em que a gente amplia a configuração interprofissional, onde a gente chega em uma prática segura, não só pela linguagem segurança do paciente, mas pela prática segura de rede, pela prática segura da clínica, pela prática segura da resolutividade, pela prática segura da qualidade. Eu não sei se eu consegui mostrar um certo mapa, porque as minhas anotações aqui foi assim, meio que um mapa conceitual que cerca esse tema da interprofissionalidade e os núcleos de apoio, então, para as equipes de referência. Talvez uma última questão seja importante dizer, que nos saberes interdisciplinares, a gente tem os saberes que são científicos, os saberes tácitos, que são esses que a gente porta, porque a gente habita a cultura e a gente transita na ciência e na profissão. Também os saberes populares, o que Boaventura de Souza Santos chamou de ecologia de saberes, mostrando que há uma ecologia desses diversos saberes que exigem de nós uma competência interdisciplinar. Mas na organização do cuidado, da atenção, do acolhimento e da nossa responsabilidade com os usuários, então cada um de nós precisa se colocar numa condição de trabalho interprofissional ou de competências interprofissionais, que será tão mais qualificada, tão mais aquecida, tão mais desenvolvida, quanto maior for a nossa prática colaborativa entre profissionais colaboradores de uma equipe, ou componentes de uma equipe de saúde, e quanto maior for a nossa experiência de aprendizagem em equipes interprofissionais e em equipes multiprofissionais. A residência é o maior e melhor, para mim, exemplo de educação interprofissional e de aquisição de habilidades para a prática interprofissional, e uma condição absolutamente determinante da composição de equipes de NASF. E NASF é uma estrutura absolutamente determinante do sucesso de sistemas de saúde. É impossível imaginar que equipes de referência ou equipes mínimas de referência possam dar conta da integralidade da atenção. É impossível. Sem NASF é impossível a integralidade da atenção. Então, quando a gente passa pelo susto e pela ameaça e pela concretude de que não haverá financiamento para a composição de equipes de NASF, é a desmontagem do sistema de saúde, a desmontagem de uma possibilidade de sistema de saúde, assim como não contar com a Academia da Saúde, assim como não contar com centros de convivência para idosos, assim como não contar com centros de atenção psicossocial. Isso é a rede. E esta rede é que é capaz de dar conta de necessidades em saúde. E isso é possível, que os operadores, que são os trabalhadores, estejam distribuídos nesses vários lugares, se eles aprenderam competências interprofissionais, práticas interprofissionais, saberes interprofissionais, e sejam avaliados
e auditados, ou o que for, segundo as competências interprofissionais. Como a fala inicial, eu não sei quanto tempo eu falei, Eduardo, mas eu abro então aí, acho que nesses 5 minutos, devo ter alcançado 5 minutos, para a gente poder conversar então de maneira ampliada aí com o grupo. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela escuta. Então, professor, muito obrigado, foi excelente a sua fala, nos colocou aqui, eu acho que num processo profundo de reflexão. No momento da sua fala, nós tivemos mais de 200 participações aqui no YouTube, muitas pessoas comentaram e geraram também um debate no chat, e aqui eu tenho algumas questões que o pessoal fez, né? Mas antes disso eu queria fazer um comentário. O senhor nos trouxe aí a possibilidade, por transitar em diversos conceitos extremamente importantes para o SUS, para a atenção básica, para a formação em saúde, e também nos colocou a refletir sobre a importância de conhecermos mais esses conceitos, nos apropriarmos desses conceitos para coletivamente pensarmos em mudanças. Então, a gente passou aí pela interprofissionalidade, pela multidisciplinaridade, refletimos a questão do matriciamento, o acolhimento. Será se esse acolhimento que nós tanto fazemos, dizemos que fazemos, é um acolhimento, digamos que oportuno para a atenção básica, oportuno para o sistema de saúde? Será se esse acolhimento realmente tem um impacto na vida das pessoas e nos serviços de saúde, né? Também trouxe reflexão sobre a questão do próprio NASF, né? Da formação em saúde, da importância dos residentes estarem inseridos nesses espaços, o trabalho intersetorial, enfim, foram tantas informações que fazer uma síntese disso tudo é muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito instigante, prazeroso escutar o senhor, para a gente realmente fazer essa reflexão. Foi extremamente necessário para oxigenar o nosso processo de pensamento e também o nosso direcionamento para mudanças. Então, agradeço pela sua fala, também quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, e agora eu vou fazer as perguntas, né? O Elias Santiago perguntou como reforçar de uma forma mais abrangente das plataformas do SUS práticas na realidade de cada município e bairros, com suas necessidades reais, conforme suas necessidades reais. A segunda pergunta é do Dr. Ângelo. Professor Ricardo, na sua opinião, a competência do NASF poderia ser mais resolutiva na prevenção ou mais útil no acompanhamento das doenças e sofrimentos dos usuários do SUS? Professor, o senhor prefere responder em bloco ou... Eu até posso responder de 2 a 2, eu não sei quantas questões tem aí, né? Mas eu fiquei com vontade de responder. Eu gosto de pegar todas as perguntas. Mas é que essas 2 perguntas já me deram vontade de responder logo. Tá, Quando a gente fala um assunto, eu já quero falar sobre isso. Eu acho que o Elias traz é bem relevante o que ele traz, tá? Mas vamos pensar assim: a interprofissionalidade está colocada em qualquer serviço de saúde onde mais de um profissional atua. Nós precisamos de práticas interprofissionais, especialmente porque elas deixam claro que não é a fragmentação em profissões. Fica claro que acolhimento, escuta, proximidade, capacidade de interpretar processos da saúde e doença não é privativo de profissão alguma, e nós devemos aprender a fazer isso juntos. Se nós não sabemos, precisamos aprender, e precisamos aprender com práticas de educação interprofissional. Mas bairro e necessidade é quando a gente está no bairro, por isso eu tentei insistir que o desenho não pode ser pré-definido, que existe uma equipe de referência que é assim, e existe um NASF que é assim. A equipe de referência é conforme o que acontece no território, e o NASF é conforme o que acontece no território. Então, é no bairro mesmo, é ali no lugar da construção dos serviços que a gente vai encontrar necessidades em saúde. Pode ser que as necessidades encontradas no lugar sejam muito melhor respondidas com práticas da cultura, com práticas de arte popular, com práticas de educação popular, e bom, elas precisam ser feitas então. A Covid deixou isso muito claro, a Covid deixou claro que, como a gente disse, venha o mínimo possível para o serviço, porque a gente não vai ter possibilidade de fazer aglomeração de pessoas nos serviços, os serviços também tiveram que sair, porque não dá para também ser a desassistência. Não aglomerar não pode ser igual a desassistência. Tem que ser quais desenhos, então, para assistência. E aí, Eduardo, você que é do Piauí, eu aprendi coisas maravilhosas, fui no Ceará.
eu aprendi coisas maravilhosas de como estar no bairro, no Ceará, acompanhando especialmente uma, porque eu tive a oportunidade, claro, de conviver com pessoas que estavam em território, estavam na atenção básica, em 2 lugares, tanto no município de Mossoró, que é Rio Grande do Norte, ali vizinho do Ceará, em que nós levantamos uma hashtag num curso que eu dei aula. A gente acabou no final da minha aula levantando uma hashtag que foi "Se a atenção básica não tem controle da pandemia". Naquele momento ainda era início, era em abril, e parecia assim que se não tivermos hospitais a gente não vai ter controle da pandemia. Não, se não tivermos atenção básica não tem controle da pandemia. Os hospitais é para tratar os doentes de Covid. Agora, o controle da pandemia não vai ser o hospital que vai fazer. Então, a gente vai se dando conta, porque eu estou dizendo no bairro, mudou a saúde do trabalhador, porque os trabalhadores que não puderam parar estão expostos ao risco de adoecimento. Quem vai fazer essa saúde do trabalhador, que até hoje não era feita? Que é proteger e conversar com as pessoas que estão no posto de gasolina, no supermercado, na feira, no açougue, nos lugares que não puderam fechar, não fecharam. Os trabalhadores da rua, todos eles, seja do recolhimento de lixo, do saneamento básico, dos guardas de trânsito, dos policiais, todos esses que não pararam de trabalhar estão expostos no seu trabalho a alguma coisa que não estava na nossa cena antes, e aqueles que intervêm em saúde do trabalhador passaram a ser outros, incluindo os trabalhadores da atenção básica. Então, só acho, espero ter colocado uma diversidadezinha bem razoável. A gente vai ter os idosos nas casas, a gente vai ter, e que inclusive deixaram de ter cobertura de desenvolvimento cognitivo, porque os serviços fecharam, por não serem urgentes. Então, é agora a cobertura dessas pessoas, como é que se faz? Então, todo esse bairro tem que ser olhado. E eu dizia de que no bairro tem academia, precisa ter academia da saúde, precisa ter educação popular, precisa ter centro de convivência com a presença das intervenções em saúde, a intervenção domiciliar ou o cuidado domiciliar. O cuidado domiciliar é tanto de prevenção quanto de pessoas acamadas ou pessoas que podem evitar de vir ao serviço de saúde desde que atendidas em casa. Mas o tema que o Ângelo traz é assim, então é melhor a prevenção no acompanhamento. No acompanhamento, é fundamental perceber isso, porque é justamente no acompanhamento terapêutico ou no projeto terapêutico singular é que isso é mais relevante. Porque, de alguma forma, na prevenção, as práticas educativas podem ser organizadas e elas são intervenções, inclusive pontuais, ou aquelas que a gente até pode fazer de maneira coletiva. Mas o acompanhamento terapêutico é impossível fazer. Coletivo quer dizer assim, tipo um mutirão. Então, tá, vamos fazer o controle ou a medição na pressão arterial, vamos fazer a coleta de glicose. Tem certas coisas que a gente pode fazer da prevenção, pode fazer elas de maneira um pouco coletiva. Mas a intervenção terapêutica não é só coletiva, ela é um projeto terapêutico. E o projeto terapêutico tem que ser feito por profissionais muito competentes, e essas competências são competências interprofissionais. Os exemplos poderiam ser inúmeros. Se a gente vai falar do que é chegar numa casa e ter compreendido o que acontece numa casa, quando a gente vai fazer o atendimento domiciliar, a gente vai ficando mais preparado para fazer isso, quanto maior for o nosso arsenal de competências interprofissionais. E quanto maior for essa rede de apoio interprofissional que a gente possa ter. Eu só estou apontando que não é porque um é enfermeiro e o outro é fonoaudiólogo que o fonoaudiólogo sabe como apoiar o enfermeiro. Porque se o fonoaudiólogo não conhecer a atenção básica e ele não souber o que é matriciamento, ele não sabe como apoiar. Então, eu estou dizendo que a gente vai aprender o trabalho interprofissional, o apoio matricial, quando a gente tem a oportunidade de uma educação interprofissional, como é ou como são as residências multiprofissionais. Pronto, para essas 2 primeiras perguntas. Perfeito, professor, perfeito. Vamos seguir aqui. A Tatiana Moreira perguntou: observe que em Santos há uma diferença entre o que as equipes de referências e os NAS consideram por suporte ou retaguarda. As equipes de referência têm grande expectativa por uma atuação mais assistencial do NASCE. Pode comentar pode comentar como você vê isso em outros municípios? Certo. Tá, então já vamos lá. Obrigado, Tatiana. Eu sei que essas são perguntas, não é sua, essa pergunta deve ter sido de todo mundo que está na sala e não perguntou. Sabe que eu vou falar uma outra coisa antes disso. Eu acompanhei, fui banca de uma dissertação de mestrado, de uma fisioterapeuta que fez o mestrado dela na Bahia, lá no interior da Bahia, em Jequié, no programa de enfermagem e saúde. E ela trabalhou com NASF, ela era uma fisioterapeuta de NASF, trabalhou com o que ela buscava era a educação permanente dos profissionais de NASF. Foi uma dissertação muito bonita, a gente acabou escrevendo um artigo juntos,
logo depois disso, em que a gente chamou de Entre Nós, que é como é que alguém se torna, então, disso que eu comentava antes aqui, como é que alguém se torna matriciador, como é que alguém se torna equipe de matriciamento, e a gente vai se dando conta que é muito no cotidiano, e é assim. A equipe, quem forma uma equipe de NASF? Quem forma a equipe de NASF são os colegas do NASF e os apoiados. Quando o NASF apoia alguém, esta prática de apoio forma a equipe do NASF. E precisa formar a equipe do NASF. Porque é a equipe apoiada que consegue mostrar para a equipe de NASF quais são as perguntas. O que a equipe apoiada está requerendo e precisando como apoio. E aí o NASF precisa conversar entre si para interpretar ou compreender ou sentir quais são as demandas, que não é a mesma coisa que o pedido. Tá? Porque assim, tem uma coisa que é o pedido e outra coisa é a demanda. O pedido é, eu quero que venha aqui fazer isso. A gente tem que entender se veio esse pedido para fazer isso, e mais aquilo, e é tantas vezes por dia, e tantas vezes por semana, e só por esse, não por aquele, a gente vai encontrando, então, qual é a demanda. E para compreender qual é a demanda, é preciso que a equipe apoiadora, então a equipe apoiadora tem que se comportar de maneira interprofissional e como equipe apoiadora, para então conseguir fazer isso. Porque a equipe de retaguarda, essa, de suporte, todos os nomes que a gente dá, eu tentei usar essa palavra, ela é técnico-profissional. Então, ela não é só aquela que vai, então, encaminhe para mim que eu atendo, não vai dar. Então, se tiver que encaminhar, quer dizer assim, vamos ver uma maneira de atender juntos. Esse atender juntos pode ser uma equipe de NASF que frequenta mais de uma unidade básica ou mais de uma equipe de saúde da família e vai atender junto, e vai construir lugares para atender junto, na medida que seja essa uma configuração, essa seja uma demanda compreendida e reconhecida. Então, é desse jeito que a gente vai organizar. Agora, eu estou tentando mostrar, assim, precisa que o sistema dê conta disso, porque quais são os profissionais que integram a equipe de apoio? Qual foi a formação dos profissionais que respondem a equipe de apoio? Então, na hora que eu digo ela é assim e ela não é assim, talvez eu perca esse desenho vivo de quais são as equipes locais. É claro que eu posso comparar, que eu acho que é meio que o pedido da Tatiana, assim, tá, aqui em Santos está sendo assim, mas como é que eu conheço em outros lugares? E o que eu mais conheço em outros lugares é o esforço cotidiano. Bom, dando esse exemplo da Bahia, que eu acompanhei por conta de ter acompanhado o trabalho, fui banca na qualificação, depois na final, depois na construção do artigo lá em Jequié, a experiência aqui da minha cidade também. Então, a gente, dependendo do tamanho das equipes e também quais são as equipes apoiadas, e a formação que as equipes apoiadas têm, quando a gente tem a composição de equipes, egressos de residências multiprofissional, em que as pessoas já têm uma certa tarimba de como fazer junto e de como organizar os pedidos, num lugar em que a gente tem no NASF, profissionais que fizeram residência multiprofissional, e na equipe de referência, profissionais que fizeram residência multiprofissional, e na área ou residência de medicina de família, é um jeito. Quando a gente não tem essas experiências prévias, já são outro jeito. Quando a gente tem uma cadeia do cuidado com mais serviços para fazer os encaminhamentos, muda também o jeito. Quando a gente não tem o serviço para os encaminhamentos, passa a ser de outro jeito. Então, o que eu quero mostrar é que os desenhos eles têm que ser tão móveis quanto é a realidade. Agora, que fique claro, não será NASF se for um serviço de encaminhamento. Se for um serviço de atenção de encaminhamentos, não é mais NASF. O NASF ele é uma retaguarda para uma equipe de referência, não é um lugar para receber encaminhamentos. Eu acho que essa, não sei se eu respondi, Tatiana, se não, pergunta de novo, mas eu queria fazer talvez essa diferença. Sempre haverá o componente técnico-pedagógico. Quando é o técnico-pedagógico, significa desenvolver competências junto à equipe local. E quando se desenvolve competências junto à equipe local, o apoiador se modifica e vai traçando o seu plano, que se para as práticas de cuidado são projetos terapêuticos singulares, para a equipe de apoio, são projetos pedagógicos singulares de suporte às equipes de referência. A equipe de referência é a equipe da porta aberta. É a equipe para qualquer usuário, você é meu usuário. Vem até nós, vem até aqui. E o que a gente não sabe, a gente tem por onde ampliar a nossa capacidade de resposta, que vai ser com o NASF ou com outros serviços que possam cumprir um papel de NASF. Por isso eu disse, pode cumprir um papel de NASF. O NASF, a Academia da Saúde, o CAPS. Todos os lugares cumprem esse papel, desde que haja um funcionamento
de rede. E eu disse, é difícil? É, mas é difícil porque a gente tem um cérebro que não consegue enxergar isso. A gente fala de rede e segue historicamente desenhando uma pirâmide de serviços. E segue falando em referência primária, secundária, terciária. E segue colocando o hospital no topo, que é o lugar, então, da super especialidade e do super refinamento das competências. Não dá. E segue dizendo que a atenção básica é o lugar da prevenção e não é o lugar do cuidado ou da terapêutica. Então, o nosso cérebro ainda diz coisas que competem contra as inovações que a gente pensa que está dizendo também. Tá, Tatiana, se eu te perturbei, desculpe. Então, tem uma provocação aqui do Ângelo, né? O NASCE local tem acesso à análise da situação de saúde do território? Como a equipe tem conhecimento das necessidades de saúde do território para lograr realmente multi-interprofissionalidade? E aí, após essa provocação, a Tati também faz outro questionamento, que é sobre como avaliar a resolutividade da atenção básica após a implantação do NASCE. Há outros modelos de incorporação destes profissionais na atenção básica? Então, eu acho que aí a gente já caminha mesmo para o processo já formativo das equipes. As duas perguntas são precisas, são perguntas relativas já ao sistema de saúde, tá, gente? Que fique claro, assim, que por mais que a gente tente responder essas coisas para a equipe de referência, para a equipe de NASCE, a gente já está falando de uma configuração de sistema. É claro que quando a equipe dispõe de pouca informação e quando a equipe sequer dispõe de recursos e instrumentos para análise de situação de saúde, é o sistema de saúde que já não está funcionando, pelo menos não está funcionando com referências de integralidade da atenção. Então, a gente tem aí uma provocação, vale a pena a gente discutir isso no controle social, no Conselho de Saúde, mas vale a pena discutir isso com os gestores, vale a pena a gente discutir isso como ampliação da nossa compreensão de colegas e de trabalhadores de serviços de saúde, porque se a gente não dispõe da informação e não dispõe de instrumentos para análise de situação de saúde, como é que a gente sabe que está respondendo? Isso conecta na pergunta da Tatiana, como avaliar e com quais elementos que a gente avalie. Numa gestão de sistema de saúde, se as cidades são muito grandes, a gente precisa, inclusive, de uma certa regionalização das cidades. Quando a cidade é muito populosa, né? A gente, é claro, está falando da região metropolitana de São Paulo, né? E São Paulo, Santos, né? E arredores, Campinas, enfim. A gente está falando de cidades muito populosas, cidades grandes e muito populosas. Cidades muito populosas, a gente também talvez precise pensar esse conceito de distritos no interior da cidade para meio que localizar um pouco os sistemas de informação e de gestão da informação para dar suporte para as equipes e para fazer educação permanente das equipes. O que a gente mais tem, a gente faz essa crítica historicamente aos sistemas de saúde, o que a gente tem é um setor de informação a cobrar dos outros informe. Bom, informe é colocar numa planilha, isso não, mas o que a gente está colocando numa planilha? Está colocando qualidade do cuidado, e mesmo que não fosse qualidade do cuidado, fosse só os informes, eles voltam para a gente de que jeito? Ou a gente vai ter uma equipe de epidemiológica, uma equipe de informação em saúde, ou uma equipe de saúde coletiva no interior de cada equipe de saúde, deveria ter no NASF, tá? Se propõe que nos NASFs a gente tem os profissionais de saúde pública, acho que vocês podem ter lido já, né, na portaria. Aliás, a última portaria, até fiquei pensando se ela tem a de 2017, mas a anterior está lá claramente colocado, eu acho que está na última também. Dentre os possíveis profissionais de NASF, também os sanitaristas, né, seja de graduação, seja de especialização, que ajudariam a fazer esse tipo de coleta da informação e gestão dessa informação e transformação da informação em conhecimento. A gente fala em dado, informação e conhecimento. Tá? O dado é aquele registro, a cruzinha que a gente põe lá no sistema informatizado. Transformar em informação é quando ele vai para o gráfico, para a linha de tempo, para séries históricas, e a gente consegue então ver movimento e devolve essa informação. Mas ela vai ser conhecimento na hora em que ela foi debatida e refletida, e ela só vai virar conhecimento quando ela retornar para o nível local, porque o sistema de informação, os sistemas de epidemiologia das secretarias, eles conseguem chegar até o patamar da informação. Mas essa informação ela vai agudizar como conhecimento na hora que ela retorna para as equipes de atenção, exatamente para aqueles que atendem as informações relativas àquilo que eles fazem. E a revisão daquilo, e a devolução daquilo com mais qualidade
de informação. Então, a gente tem, isso é uma fragilidade absoluta em todo o nosso sistema de saúde. É muito difícil a gente encontrar uma equipe local que trabalhe, de fato, com o conhecimento ou com a gestão do conhecimento. Então, quando a gente vem com conceitos novos, como comunidades aprendentes, comunidades de aprendizagem, comunidades de prática, a gente já está apresentando possibilidades e possíveis que dizem, claro que dá para fazer outra coisa. Então, vamos lidar com a noção de comunidade de prática ou vamos lidar com a noção de comunidade aprendente. Já a comunidade aprendente é a própria equipe, né? O próprio grupo de atuação. E a comunidade prática é quando a gente já conversa com outros de outros lugares regularmente. Os sistemas de telesaúde, de alguma forma, viabilizaram ou colocaram um recurso tecnológico para que fosse viável. O que é problema é que os recursos de telesaúde têm sido muito pontuais e muito fragmentários também. Mas eles são recursos de educação permanente, eles são recursos de gestão do conhecimento. Precisa que a gente venha usar assim. Então, em lugar de dar alguns exemplos, eu estou tentando mostrar para vocês desenhos do que sim é um sofrimento real, não está acontecendo, e desenhos de que sim, inventamos muitos disparadores dispositivos para que aconteçam. Agora, quem quer que isso aconteça precisa ser o gestor do sistema de saúde. O que a gente pode fazer no âmbito local como colegas é permanentes aproximações, mas é nos limites que a esfera local, que o âmbito local, né, que a unidade de atenção local consegue ter. Quanto mais sistema de saúde funcionando e participação popular ou participação dos trabalhadores na gestão desse sistema de saúde, mais isso vai sendo real. Agora, antes que eu termine essa abordagem, eu sei que o tempo está assim indo, mas as residências são lugares para a gente fazer essa conversa também. É ruim, a gente se queixa que a gente sai da universidade sem ter sequer ter sido apresentado para essas coisas. Agora, imagine sair da residência também sem ter sido apresentado para essas coisas, porque depois a gente vai ser o gestor, a gente vai ser o coordenador das políticas, a gente vai ser o cara que está trabalhando no sistema de informação. E como que a gente estava agora fazendo aqui essas perguntas e depois a gente é o mesmo que vai ocupar o departamento de informação em saúde e vai trabalhar do mesmo jeito que aquele departamento de informação que não nos dava retaguarda, ou a gente vai ser o gestor de saúde e continua não dando relevância para esse tipo de aspecto. Então, a gente tem que pensar que a nossa formação, ela coloca a gente, confronta a gente com práticas, e a gente depois, ao ocupar esses lugares, a gente tem que, os lugares, então, dessas práticas, ocupar pós uma formação que nos colocou em confronto. Porque os mesmos que estão impedindo que a gente acesse a informação ou não nos devolvem informação nenhuma, tiveram a mesma formação que nós. E que crítica eles fizeram? Nós queremos ocupar esses lugares e apoiar as nossas bases. Então, a gente tem que construir também vamos chamar esse nível intermediário aí para a formação de profissionais. Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai formar na residência ou na graduação só na esfera clínica. A gente tem falado de um tripé. Isso aparece claramente nas últimas diretrizes curriculares da graduação em medicina. O tripé é gestão, educação, atenção. Para dizer, é preciso que a formação em saúde, ela inclua os componentes da gestão. Então, vem tudo isso que a gente está falando aqui. Que a formação em saúde inclua os componentes pedagógicos, para que a gente possa ser um bom preceptor, um bom tutor, um bom apoiador, um bom educador em serviço. E o componente da clínica. E o componente da clínica, que muitas vezes ele sobrecarrega a formação, porque temos que saber todas as doenças e todas as prescrições, é como se a gente não fosse seguir aprendendo prescrições e diagnósticos ao longo da carreira, pelos sistemas de telesaúde, pelos sistemas de educação permanente, por todos os acessos que a gente tem hoje à informação eletrônica e digital. Agora, essas outras coisas a gente não desenvolve, sensibilidade a gente não desenvolve porque acessou um texto. Sensibilidade a gente desenvolve porque esteve no cenário das práticas. Enfim, eu vi a cabeça do Eduardo dizendo que sim, não sei se é para dizer, o tempo já foi demais, a resposta está muito longa. Ou não, tá bom, professor, já deu conta mais ou menos. Não, é que eu estou com duas telas aqui, eu estou vendo as perguntas, né? E aí eu queria propor para o senhor fazer 2 blocos de 2 perguntas para a gente encerrar, tudo bem? Desculpe, repete, que eu tive que levantar aqui porque eu não ouvi. Não, tranquilo. É que eu estou aqui com 4 perguntas, eu gostaria de fazer 2 blocos de 2 perguntas. Pode ser? Não, vamos fazer o seguinte, Edu. Acho que como são 4 e pelo horário, faz as 4, por causa tá. eu pensando que depois a gente vai ultrapassar o horário, né? Não, tranquilo. Vou tentar ser bem breve aqui para a gente concluir. Então, eu vou falar as pessoas que perguntaram, né? Que é o pessoal do grupo da residência multiprofissional, a Tatiana mais uma vez e a Maria Cristina.
Então, são as seguintes perguntas. Professor, como as equipes podem estar envolvidas com o trabalho multiprofissional no seu cotidiano? Que espaços são necessários para possibilitar isso, considerando as altas demandas de atendimento diário? A pergunta seguinte: avançar na interprofissionalidade exigirá incluir os médicos nesse debate e nos abrirmos também para suas réplicas. Que arranjos e práticas podemos desenvolver juntos para ampliar a resolutividade? A pergunta seguinte: professor Ricardo, penso que fala sobre desculpa. Penso que fala sobre flexibilidade, perfil epidemiológico, necessidades do local a que se refere e compromissos com ambos. O que passa pelo preparo profissional para tal seria isto? E, por fim, o que preciso ofertar para esta equipe para que ela tenha maior resolutividade? São essas as 4 perguntas finais. Repete para mim só a penúltima, que era necessidades do local, eu não consegui pegar bem. Tá. A pessoa, a Maria Cristina, penso Tá. que fala sobre flexibilidade, perfil epidemiológico, necessidades do local que se refere e compromisso com ambos. O que Certo. passa pelo preparo profissional para tal? Seria isto? Uhum. Ótimo. Bárbara, essas perguntas é assim, né? A gente tem, quando entra nessa hora das perguntas, é aquele momento que a gente diz o quanto que a primeira etapa em que a gente coloca na cena, coloca na mesa um conjunto de perspectivas, começa a roda de conversa. Quando começa a roda de conversa, começa a formação propriamente dita, né? A gente coloca alguns disparadores e aí vem a conversa. Então, a conversa, a gente poderia dizer assim, quando vem as perguntas, e aí eu estou na condição de quem vai responder, eu poderia devolver as perguntas com me dá um exemplo, me conta o que você já fez antes, me conta em que cenários você já esteve, porque aí a gente vai compreendendo, não só eu vou compreendendo melhor qual é a pergunta de verdade, que não é aquela formulação ali no final de uma interrogação, né, mas qual é a questão para a pessoa, e a própria pessoa acaba também, de certa maneira, se respondendo, né? Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem um volume diário muito grande. Quando o volume diário é muito grande, isso é aquilo que eu disse para vocês antes, quando eu fiz a diferença de o pedido e a demanda, ou a queixa e a demanda. Porque quando a gente fala de que se o volume diário é muito grande, começa a gente a pensar o que eu tenho feito para reduzir esse volume diário. Eu tenho feito abordagens coletivas? Sim, não, onde, quais? Eu tenho trabalhado com acolhimento individual e acolhimento coletivo. O que seria o acolhimento coletivo? O que é o acolhimento individual? O meu acolhimento está sendo do tipo classificação de risco ou está sendo a inclusão do máximo de pessoas? O acolhimento coletivo é uma coisa que eu acompanhei a experiência mais de perto, a experiência de Aracaju. Tá? Lá no estado de Sergipe, cheguei a escrever um artigo uns anos atrás com o grupo de Sergipe sobre acolhimento coletivo. E o acolhimento coletivo é uma experiência fantástica. Agora, muitas vezes, para resolver o problema do volume, o que a gente faz? Aí está lotado o serviço do Brasil funcionando assim. Então, a gestante você atende num dia, os hipertensos você atende num dia, as crianças você atende num dia. Então, não tem nem o que fazer de acolhimento coletivo, porque a gente já fragmentou tudo, a gente já especializou até os dias da semana. E já especializou a equipe, especializou o dia da semana, especializou os problemas que as pessoas vivem. Então, bom, a gente tem que colocar isso em análise. Será que isso é o melhor desenho? E vamos conversar sobre se isso é ou não é o melhor desenho. E vamos ouvir a população dizendo se esse está, de fato, um bom ou não um bom desenho. Estamos fazendo cobertura para a escola, estamos fazendo cobertura para outros centros em que pessoas convivem no território. Então, essas precisam ser feitas. Na hora que essa pressão do volume diário está colocada, nós precisamos fazer a pergunta de quais foram as estratégias de organização e de reorganização da atenção que nós providenciamos. Foi por conta desse tipo de pergunta que nasceu o conceito de acolhimento coletivo. Foi por conta desse tipo de avaliação que surgiu o conceito de portas abertas
do serviço de saúde, jornadas ampliadas de trabalho em saúde, acolhimento avançado. A gente vai inventando certas respostas porque vai se deparando com certos problemas. Então, só que as respostas, às vezes, quando elas ganham um lugar acadêmico, é porque alguém pesquisou isso, mas pesquisou porque o local demandou, e o local constrói também respostas. Eu posso dizer vários, então, desse tipo, que é qual é o volume diário, e aí a gente vai responder como estão as nossas portas, abertas ou entreabertas ou não abertas. Como está o nosso acolhimento individual e o acolhimento coletivo, como está a interprofissionalidade em que nós conseguimos distribuir o trabalho. Lá em Aracaju, uma das questões que a gente ouvia nesse período que eu estive acompanhando o trabalho lá, é de que para todos os profissionais era possível fazer o acolhimento e trabalho externo, só para os médicos que não era, porque os médicos estavam presos no consultório, porque o que eles faziam, só eles podiam fazer. Aí eu disse, sim, então está faltando interprofissionalidade, que não é possível que a gente esteja com a equipe organizada desse jeito. Aí vale para a segunda pergunta, tem que incluir os médicos e suas réplicas, tem que incluir. Claro que tem que incluir, mas tem que incluir ao ponto de chegar na própria configuração corporativa. Hoje a gente tem os profissionais com quem a gente colabora e tem uma corporação ou as entidades corporativas, trabalhando para que não aconteça a interprofissionalidade, para que não aconteça a inclusão em residências multiprofissionais, para que não aconteça acolhimento coletivo, e trabalhando para que a gente tenha fragmentação. Para reserva de mercado, isso é muito bom, mas para responder como sistema de saúde, não dá. Não dá para responder sistema de saúde assim, é só a gente ver o que a gente faz se a gente vai para os territórios de pobreza, para os territórios de não provimento, para os territórios de não fixação. Então, a falta de resposta a essas coisas é dizer que a população adoece e morra, porque a gente não aceita fazer novas configurações do trabalho. Escopo de práticas. O mundo está discutindo escopo de práticas nas várias categorias profissionais. O mundo está discutindo protocolo interprofissional ou competências interprofissionais. Quando eu digo mundo, eu quero dizer Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, eu quero dizer os países de grande desenvolvimento. Não é assim, a gente está propondo isso para fazer na Índia, está propondo isso para fazer no Oriente Médio, nos países do Oriente Médio, ou nos países da África. A gente está dizendo, e também vai fazer, precisa mesmo fazer, mas é para fazer também nos grandes países. A saúde comunitária, ela ganhou força nos Estados Unidos. Claro que lá não tem SUS, então se não tiver saúde comunitária, pior ainda a resposta de sofrimento das pessoas. Então eu estou querendo mostrar assim, que essas coisas não são invenção de quem combate médico, não, são invenção de quem quer responder necessidades coletivas, sociais, de saúde, em equipe, com o conjunto das profissões. Por isso eu comecei a minha fala dizendo, é em respeito ao conjunto de profissões, não é supressão e eliminação de profissões. A ampliação da resolutividade passa por todas essas coisas. Então, se não tem rede, tem um texto muito antigo do professor Luiz Cecílio, que chamava Da Pirâmide ao Círculo, uma possibilidade a ser explorada. Ele falava de círculo, e hoje a gente fala de rede. Então, a gente sabe o quanto que a gente já falava de círculo, já conseguiu falar de rede, e a gente ainda não está fazendo. E a gente falava de campo e núcleo, a gente fala de competências ampliadas, a gente fala de competências e habilidades gerais específicas, fala de multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, e não chega nas competências interprofissionais. Então, aquilo que eu falei, agora que a gente tem um cérebro que não deixa. A gente tem que fazer usando uma palavra que eu gosto de usar, do italiano, que é um cambiamento de cérebro o quanto antes. A gente precisa colocar o nosso cérebro em transversalidade com essas demandas, em que as nossas respostas podem ser outras, desde que o nosso cérebro aceite a pergunta e aceite a construção da resposta. Identificar necessidades do local, é claro que isso é o preparo do profissional. As necessidades do local, elas incluem a rede de serviços e a gente verificar se tem linha do cuidado ou não, onde está falhando a linha do cuidado. Vocês devem lembrar que eu escrevi um texto sobre disseminação de capacidade pedagógica na rede de serviços, em 2005, na revista Ciência e Saúde Coletiva, em que eu dizia o seguinte, a primeira pergunta que nós temos que fazer quando pensamos em educação permanente ou trabalho em equipe é: o que tem nos afastado da integralidade? O que tem nos afastado da alta resolutividade? Quando a gente responder o que tem nos afastado da alta resolutividade, o que tem nos afastado da integralidade, é essa tarefa que a gente tem para movimentar. Eu acho pouco provável que a gente diga que o que nos afasta da integralidade é a falta deste ou daquele especialista. Provavelmente o que nos afasta da integralidade é o maior acolhimento, o maior compartilhamento e o trabalho em cadeia do cuidado ou em linha do cuidado. Então, é isso que a gente tem que fazer.
Eu acho que se trata da gente pensar esse conjunto de coisas. O que é preciso ofertar? É preciso formação, vamos deixar bem claro, assim, bastante residência, tá? Muita residência multiprofissional, eu não tenho nenhuma dúvida. Muita convocação dos estudantes para práticas de encontro interprofissional, estilo, aí Eduardo compartilhando contigo os Versus, que você pode falar sobre isso bastante, sabe falar disso. É uma das maneiras a gente pensar o que tem para ofertar. Então, no campo da formação, a gente tem um conjunto de coisas. No campo da atenção, é um outro conjunto de coisas. Mas a gente precisa que isso venha em convergência e que venha junto. Então, a gente fala formação dos gestores. É que eu estou dizendo que formação dos gestores não é formar quem está nos postos de gestão. É formar, em todos os momentos em que nós temos um processo formativo, formar para a gestão. Em todos os momentos que nós temos um processo formativo, formar para a gestão da informação e para a gestão do conhecimento. Então, a gente pode assim, vamos preparar as equipes de SAMU. Preparar a equipe de SAMU significa entender a linha do cuidado, urgência e emergência, significa entender a gestão do acolhimento em urgência e emergência, até para entender qual é o papel que tem o atendimento na rua, o atendimento que tem na UPA, o atendimento que vai ter no hospital. Então, eu não posso fazer... As nossas formações seguem sendo bastante fragmentadas e bastante especializadas. Então, eu diria assim, se nós precisamos mexer nesses cérebros, o componente formativo é uma dessas agulhas de intervenção. Então, os nossos processos formativos não podem ser fragmentados e pontuais, eles precisam desse componente gestão, educação e clínica compartilhados. Perfeito, professor. Nossa, que fala maravilhosa. Obrigado por responder todos os questionamentos. E assim, agradecer por participar do nosso evento aqui. Nesse momento ainda temos 172 pessoas online aqui no YouTube, fora, professor Ricardo, o pessoal que está nas Então, unidades básicas de saúde que estão assistindo em coletivo, né? Então É temos lindo isso, um adoro impacto saber bem disso. maior, né? Então agradecer Eu queria agradecer aos chefes de seção das unidades que se organizaram em termos de agenda, em termos de serviços ofertados à população, para participar desse momento tão importante, para repensarmos a atenção básica do município de Santos e repensarmos a atenção básica que nós queremos. Então, a sua fala foi extremamente relevante para a gente refletir sobre isso e, com certeza, plantou uma sementinha em cada um que teve a oportunidade de estar aqui hoje. Então, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a sua participação e vou deixar a palavra caso o senhor queira falar mais Eu alguma quero coisa. falar uma coisa que às vezes parece que não é real e é super real. Primeiro, quando eu recebi o convite, a resposta foi imediatamente sim. Depois eu começo a olhar qual é a tarefa. E eu não olho a tarefa exatamente na primeira hora, porque eu penso, se me convidaram, querem ouvir alguma coisa, me conhecem, e querem ouvir alguma coisa desde o lugar da minha produção. Então tá, então a resposta é sim. Mas depois eu começo a prestar atenção, então, qual foi o título que foi dado, qual é a chamada que tem ali, e aí eu confesso para vocês, eu queria agradecer o convite, especialmente por isso, porque quando eu parei para olhar o título que foi dado, e eu estou me referindo especialmente à Tatiana, porque ela enviou para mim, foi ela que ficou me enviando. Ela é super cuidadosa, Tatiana, obrigado, tá? Tatiana, ainda hoje ela me disse, não esquece, professor, que o tema é esse. Muito querido. Mas eu quero confessar para vocês e agradecer que quando eu olhei de fato para o título, eu fiz uma conversa com vocês hoje, que de fato é a primeira vez que eu faço a conversa com este conteúdo que eu trouxe para vocês. Porque vocês me fizeram pensar coisas que eu não tinha pensado na hora de tratar desse tema. Então, vocês já convocaram no meu cérebro novas ideias que talvez até junto com vocês, a gente possa pensar alguma produção depois mais racional, escrita, enfim, para compartilhar com as novidades que esse convite já me trouxe, que foi um convite cujo conteúdo se fez já aqui com vocês. Queria, de fato, agradecer, então, não de maneira formal, de agradecer de maneira visceral, que o convite de vocês já mexeu em mim e mexeu na organização das ideias e já me coloca em desejo de produzir mais, inclusive em colaboração com vocês. Obrigado, Eduardo, e obrigado aí para o grupo que me convidou. Obrigado, professor. Um forte abraço. E agora, pessoal, vou passar alguns recados no chat aí do YouTube. O pessoal da comissão organizadora vai colocar o link do mural, né?
É interessante que vocês participem, deixando recados, deixando opiniões, para que depois a gente possa parar depois e analisar tudo que foi colocado, e com isso a gente possa avançar mais, nessas reflexões tão intensas que foram provocadas no dia de hoje, né. E aí também dizer que vai ser retransmitido agora, a homenagem aos trabalhadores da atenção básica, para quem não assistiu, né, e à tarde, às 13h30, nós retornaremos com o professor Arthur Quioro, que vai falar sobre os diferentes modelos de atenção e conformação das equipes. Também queria aproveitar a oportunidade para dizer que todo mundo que está assistindo, é interessante que vocês sigam o canal da residência, né, esse link aí do YouTube tem uma opção aí para vocês seguirem, vocês podem curtir, e também é interessante que vocês ativem as notificações, porque nesse canal você colocar diversas ações, atividades que os residentes vão desenvolver juntamente com as equipes de saúde da família do município. Então vai ser um espaço vivo de produção, de compartilhamento de saberes. E é isso, eu agradeço a presença de todos imensamente, de todos os profissionais, de todos os trabalhadores, estudantes, residentes que estão aqui com a gente nessa manhã, que retornem à tarde para a gente continuar esse processo de produção de vida, produção de saberes, por meio dessas reflexões das temáticas aqui propostas. Um forte abraço e a gente vai se encontrar mais tarde em outros espaços. Beijo e até mais.